Amém, glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, sem querer, né? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a gente te agradece por essa noite, Espírito Santo. A gente te agradece pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu Santo Espírito. A gente te agradece porque o Senhor é fiel, Pai. A gente te agradece pela tua graça, imensa graça que nos alcançou, Deus. A gente te agradece porque sem a tua graça a gente não merece nada, Espírito Santo. Sem a tua graça a gente não é nada, Pai. Muito obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor nos trouxe até aqui para desfrutar um pouco da comunhão da igreja de Cristo, a igreja que um dia vai morar no céu, Espírito Santo. E a gente te agradece por tudo, ó Pai. O Senhor é fiel, Deus. Vem com misericórdia na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Amém? Amém. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Cíntia foi minha professora. Pastorzão, obrigado pela oportunidade. A gente sabe, eu sei que não é fácil você entregar o microfone da sua igreja para qualquer pessoa. E eu sinto muito honrado. Eu falo, sempre que eu vou pregar em outras igrejas, eu falo que eu amo muito a minha igreja. Eu amo muito a Hebron. A Hebron é a igreja que eu amo, que eu faço parte. Mas tem alguma coisa sobre a igreja de Cristo que me faz amar mais a igreja de Cristo do que a Hebron. E eu amo servir a igreja de Cristo. Eu amo ser a igreja de Cristo. Eu amo fazer a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, sem denominação, sem nada. Eu amo essa igreja, e se você é parte da igreja de Cristo, fique sabendo nessa noite que existe alguém que te ama, além de Deus, e sou eu, porque eu amo a igreja de Cristo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, lá no Evangelho de Jesus. Velho, já ficou aí, obrigado. Não precisei pedir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a gente vai ler do 38 ao 42. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a gente vai ler do 38 ao 42. É o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 10, versículos 38 a 42. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, eu vou ler e você ouve. Se você trouxe, eu leio, você ouve e acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. E aí o Senhor a respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa ninguém vai tomar dela. Amém? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: está na vibe ou na web? Agora vira para essa pessoa que está do seu lado de novo e fala assim: é muito chato esse negócio de falar para a pessoa que está do lado. Cara, eu odeio isso, velho. Não sei o que eu estou fazendo, mas tá bom, vamos. Não é chato? Às vezes você nem conhece a pessoa assim, né? Todo sem graça. Eu também não gosto não, mas fiz. Tá na vibe ou na web? É o nome da minha mensagem de hoje. O que é isso? O que é web, velho? O nome desse congresso é Vibe. Vida de intimidade na busca da excelência. Vida de intimidade na busca da excelência. Tá na vibe ou na web? O que é web? É vida de excelência na busca da intimidade. Tem gente que inverte as coisas. Tem gente que não está na vibe com Deus. Tem gente que está na web com Deus. E a gente vai ver que é muito diferente quando a gente busca a intimidade com Deus antes da excelência, ou quando a gente busca a excelência para ser íntimo de Deus. E a gente vai ver que a gente tem que viver sempre na vibe com Deus e nunca na web com Ele. Eu preciso de um casal aqui para me ajudar com o exemplo que eu vou dar. Um menino e uma menina, por favor, se alguém puder me ajudar, um banquinho também seria legal. E um menino e uma menina, por favor. Por favor, gente, me ajuda. Só um banquinho. Vem uma menina e um menino para me ajudar aí. Vem, Jean, você não queria vir, você queria vir, mas você falou assim: não vou, né? E vem uma menina para me ajudar. Tia Cíntia, Jean tá bonito, ó. Isso aqui quando fecha aqui, velho. Isso aqui, Jean, senta no banco. Chega a cadeira um pouquinho mais para frente aqui. Tia Cíntia, você é Maria, você está sentada aí aos pés de Jesus. Por favor, se puder. Não sei. Você é Jesus,
Jesus, negão, sangue bom. Jesus chega na casa de Marta. Eu sou Marta, gente. Nada assim, ideologia de gênero, nada disso não. Só uma encenação mesmo. Entendeu? Eu sou Marta. Jesus, negão, sangue bom. Maria, aqui aos pés de Jesus. E tá Marta fazendo as coisas aqui, ó. Né? E geralmente mulher faz coisa cantando. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aí passa. Tudo bom, Jesus? Como é que você está? Estou fazendo as coisas aqui, tá, Maria? Estou fazendo uns negócios aqui para Jesus, tá? Ai, ai, vai lá e pega quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de pé. Ai, só eu faço tudo nessa casa, gente. Ai, Maria não vem me ajudar. Ai, como eu queria ter alguém para me ajudar nessa casa. Agora é a sua vez de humilhar, né? Até que Marta perdeu a paciência com Jesus, com Maria. Falou assim: Senhor, você não se importa que a minha irmã fica aí no seu pé e eu fico fazendo essas coisas tudo, não? Você não se importa com isso, não? Manda ela vir me ajudar, pá. Aí você vai responder: Marta, Marta. Marta, Marta. Com a voz de Cid Moreira, que você sabe. Marta, Marta. Coisa linda. Marta, Marta. Você está vivendo na Veb, minha filha. Marta, Marta. Você está vivendo na Veb. Você tem que ficar na vibe comigo. Você tem que ficar na vibe comigo. Uma salva de palmas para os nossos atores. Muito obrigado. Muito obrigado. É o seguinte, Marta estava vivendo na Veb com Deus. Ela queria fazer as coisas para que aí ela tivesse intimidade com Deus. Só que Maria estava o contrário. Ela primeiro buscou a intimidade com Deus, estar aos pés de Jesus, ouvindo o Mestre, para que Deus a tornasse excelente, para que Jesus a tornasse excelente. E aqui a gente encontra dois tipos de pessoas: Marta, que está na Veb, e Maria, que está na vibe. Marta, vamos falar de Marta. A gente vê que Marta não é uma pessoa desviada. Ela não é uma pessoa que estava doidona. Jesus, não gosta de Jesus. Não, ela amava Jesus. Inclusive, o texto vai dizer, lá em Lucas, no versículo 38, vai dizer que ela o recebeu em sua casa. Ela recebe Jesus em sua casa. Então ela não é uma pessoa que odeia Jesus, não é nada disso. Ela é uma pessoa que ama Jesus, que serve a Ele, mas que busca a excelência antes da intimidade. Ela acha que ela vai agradar a Deus somente com as coisas que ela vai fazer e não tendo um relacionamento com Ele. E é engraçado que quando eu estudava lá na Hilson, uma vez eu sempre falava muito do que eu queria fazer, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tal. Sempre falava muito na sala de aula sobre o que eu queria fazer. E aí até que uma vez uma professora virou para mim e falou assim: Você está muito preocupado com o que você vai fazer. Você é o cara que você só se preocupa com o que você vai fazer. Está na hora de se preocupar com quem você vai ser. Aí eu falei: toma aí. Toma aí. Você está muito preocupado com o que você vai fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas até hoje você não abriu a boca para falar quem você vai ser. Quem você vai ser. E esse é o meu primeiro ponto. Quem está na Veb com Deus se preocupa mais com o que vai fazer do que com quem vai ser. Quem está vivendo excelência antes da intimidade está buscando fazer e não ser. Diz assim o texto no versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta estava distraída com o que ela tinha que fazer. E ela não estava preocupada com quem ela tinha que ser. Ela não estava preocupada com quem ela tinha que ser. E quando Jesus nos chama para um ministério, quando Jesus nos chama para segui-lo, Ele não nos chama para mudar o que a gente vai fazer, mas mudar quem a gente é. Ele muda a nossa natureza por completo. Quer ver? Quando Jesus chama os seus discípulos, os discípulos estão lá pescando e Jesus fala assim: vinde, me segue, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus começou a mudar o tipo de gente que eles seriam. Ele mudou quem eles seriam. Vocês serão pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu não vou só meramente mudar o que vocês vão fazer, eu vou mudar quem vocês vão ser. Quando Jesus nos chama, a mudança é na nossa natureza e não nas nossas funções. Lá em João 3,3, quando Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, ele vai dizer: ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo.
Jesus não diz, ninguém pode entrar no reino se não se tornar um mestre judeu. Ninguém pode entrar no reino se não se tornar um pastor. Não, ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo, se não mudar quem é. Se eu não mudar quem eu sou, eu não posso entrar no reino de Deus. Se eu não nascer de novo, me tornar uma nova criatura e mudar o meu ser, eu não posso entrar no reino. Para eu estar na vibe com Deus, eu preciso me preocupar mais com quem eu vou ser do que com quem eu vou fazer. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, Paulo vai dizer assim: não importa se uma pessoa é circuncidada ou não, o que importa é que ela seja uma nova pessoa. Os fariseus, eles exigiam a circuncisão. Para que alguém fosse considerado judeu, tinha que ser circuncidado. E aí, lá em Gálatas, Paulo está exortando a igreja de Gálatas, porque esses caras estão começando a pregar e falar que essas coisas são necessárias para que você seja cristão. Eles falam assim, para você ser cristão, você tem que ser circuncidado. Você tem que se circuncidar. E Paulo vai exortar as pessoas aqui dizendo, não importa se você é circuncidado ou não. Não importa o que você vai fazer. Não importa o que você faz. Importa quem você é. Importa que você seja uma nova pessoa. Paulo coloca o que você é acima do que você faz. Porque quem você é, muda o que você faz. Quem você é, muda o que você faz. Quando você é transformado por Deus, quando você nasce de novo, quando você é uma nova criatura, isso muda o que você faz. E para você estar na vibe com Cristo, você tem que se preocupar mais com quem você vai ser do que com quem você vai fazer. Então, o primeiro ponto, as pessoas que estão vivendo a vibe, a vida de excelência na busca da intimidade, elas se preocupam mais com o que vão fazer do que com quem vão ser. Segundo, as pessoas que estão na vibe com Deus, elas querem mandar em Jesus. Presta atenção no texto, versículo 40, diz assim, Marta falando, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar, querendo mandar em Jesus. Manda que ela venha me ajudar, Jesus, querendo mandar nele. E quem está vivendo vida de excelência na busca da intimidade, ela acha que pode mandar em Jesus. Meu pai diz uma frase muito engraçada, ele diz assim, tem gente que acha que é Deus e outras pessoas têm certeza que são. Tem gente que acha que é Deus e outros têm certeza. Porque a gente começa a viver com excelência, a gente serve a Deus e a gente não tem um relacionamento com Ele e a gente começa a pensar que a gente tem direito de alguma coisa. A gente começa a pensar que a gente pode exigir coisas de Deus, porque a gente faz muito para Ele e Ele tem que nos recompensar pelo nosso esforço. Quando a gente busca a excelência antes da intimidade, esse é o nosso pensamento. E foi o pensamento de Sansão. Lá em Juízes 15, 18, Sansão vai fazer uma oração cheia de arrogância. Ele vai dizer assim, tu me deste essa grande vitória, será que agora vai deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que pratica a circuncisão? Olha só a arrogância de Sansão. Senhor, você me deu essa grande vitória, nem Senhor ele chama, você me deu essa grande vitória, agora você vai deixar que eu morra de sede e caia na mão dessa gente? Olha como é que ele começa a exigir coisas de Deus, porque fazia muito, matou 1000, matou um monte, né? Mas não tinha intimidade com Deus, mas não buscava relacionamento com Deus. Quando a gente busca a excelência antes da intimidade, a gente começa a achar que Deus é nossas negas. Deus não é suas negas não, filho, você não pode mandar nele não. E quando a gente vive a intimidade antes da excelência, a gente entende que nós nos devemos render à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quando a gente busca a excelência antes da intimidade, a gente acha que a gente pode declarar as coisas e Deus tem que fazer. Eu declaro e Deus vai fazer. Eu vou fazer um jejum e aí eu vou botar Deus na parede, que ele não vai ter onde fugir. Eu vou falar, ó Deus, fiz jejum aqui, ó. Tem que me dar. Não é assim? Quando a gente busca a excelência antes da intimidade, a gente pensa assim, eu vou fazer e Deus vai ter que me recompensar. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, a gente ora como Jesus orou. Jesus, antes de ir para a cruz, ele se ajoelha e ele ora, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está pedindo uma coisa para Deus, mas como ele termina a oração é sensacional. Mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quando a gente busca intimidade com Deus, a gente não exige coisas de Deus, a gente não quer mandar nele, a gente só quer se render à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos rendidos à vontade de Deus, e é ela quem governa nossas vidas. Quando a gente busca a intimidade com Deus, antes da excelência, é a vontade de Deus, é o Deus soberano que governa as nossas vidas, e não o nosso ego.
A gente não quer mais mandar em Deus, a gente só quer se render a Ele, dizendo: Senhor, eu não mereço nada, mas a Tua vontade é perfeita para mim. Então, o segundo ponto, uma pessoa que vive a excelência antes da intimidade, está na vibe com Deus, ela quer mandar em Jesus, quer mandar em Deus. Terceiro, uma pessoa que está na vibe com Deus, ela se torna ansiosa. Presta atenção no versículo 41. E respondendo-lhe Jesus disse: Marta, 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 quase, estás ansiosa. As pessoas que priorizam a excelência, elas se cobram demais. Elas se cobram demais e se tornam muito autocríticas, o que causa ansiedade. Eu sei porque eu sou assim, eu sou um pouco assim. Eu me cobro demais as coisas, eu me cobro demais a excelência. Às vezes está tudo lindo, tudo muito bom, e aí a gente ainda está se cobrando, porque a gente quer viver a excelência, quer viver a excelência acima de tudo. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas e ações de graça. Paulo está nos aconselhando a buscar a intimidade com Deus, através de orações, súplicas e súplicas com ações de graça. Quando a gente começa a falar para Deus todas as nossas necessidades, e a gente declara para Ele tudo aquilo que a gente precisa, e tudo aquilo que a gente errou, e tudo aquilo que a gente pensa que a gente é, a gente se torna íntimo dEle, porque você não vai abrir sua vida, você vai achar um estranho na rua, ai meu Deus, você não vai chorar com um estranho na rua, você vai chamar alguém que você tem intimidade, você vai chamar alguém que você tem intimidade, você vai sentar e chorar com essa pessoa. E é por isso que Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses dizendo: sejam declaradas todas as vossas necessidades a Deus, na presença de Deus, com orações e súplicas de ações de graça. Tudo que você precisa, fala com Ele. Tudo que você precisa, ajoelha e ora para Ele. Busca a intimidade com Deus. E quando você buscar a intimidade, quando você declarar para Ele tudo que você precisa, a Bíblia vai dizer que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, os nossos corações, em Cristo Jesus. Versículo 7 vai dizer isso. Quando temos intimidade com Deus, a nossa paz está nele, e não na nossa performance. A gente já não se cobra tanto, porque a gente já não busca tanto a excelência, a gente busca mais a intimidade com Ele, antes da excelência. Porque a gente sabe que é Ele que vai nos tornar excelentes, é Ele que vai nos levar à excelência. Então primeiro a gente busca Ele, e depois a gente busca ser excelente. Porque é só com Cristo que a gente pode ser excelente. É só tendo intimidade com Ele, que Ele nos constrói, para que a gente seja excelente para Ele e para a obra dEle. Então o terceiro ponto, uma pessoa que está na vibe com Deus, ela se torna ansiosa, fica ansiosa. Quarto ponto, uma pessoa que está na vibe com Deus se torna afadigada, é o que a Bíblia diz, lá no versículo 41, estás ansiosa e afadigada. E tudo isso é contrário ao Evangelho de Cristo Jesus. Presta atenção que a Bíblia diz lá em Mateus 11, 28, um versículo pouco conhecido. Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite que Jesus nos faz é para tirar o peso de nós, é para que a gente não carregue o fardo e não se torne cansado de carregar um fardo que não é nosso. Os fariseus, eles queriam botar um peso sobre as pessoas que elas não precisavam carregar. Bom, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, porque não tinham intimidade com Deus e queriam buscar a excelência. O partido dos fariseus, eles ainda acreditam que Jesus só vai vir, o Messias só virá, o prometido só virá, se a nação de Israel estiver completamente purificada, porque buscam a excelência antes da intimidade. Então eles começavam a pregar essas coisas para as pessoas: não, porque você tem que fazer isso, não, porque você tem que fazer aquilo, não, e as pessoas carregavam essas cargas que não precisavam carregar. E aí Jesus vai dizer: venham a mim, vocês estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ou sobrecarregados. Jesus nos chama para que Ele alivie o fardo da lei, para que Ele tire de nós o peso da lei, e que recaia sobre nós o peso da graça de Deus. Os fariseus se preocupavam com muita coisa, mas como Jesus disse para Marta, apenas uma é necessária. E o escândalo do Evangelho é que santidade não beneficia ninguém. Como assim? Vou explicar.
O escândalo do Evangelho é que santidade não beneficia ninguém. Somos todos igualmente dependentes da graça de Deus. É pela graça de Deus que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Somente a graça nos leva a ter um relacionamento de intimidade com Deus. E realmente, se a gente não entender a graça, ela vai soar injusta. Ela vai soar injusta para a gente, se a gente não entender a graça. A graça é injusta. Por quê? Eu fui criado na igreja, sirvo a Deus. A Cíntia sabe, eu tive meus momentos na adolescência, fui um pouco levado, né, Cíntia? Mas sirvo a Deus assim, ó, quase a vida toda. E aí chega um cara que se converteu ontem e já está fazendo muito mais que eu. E aí eu vou para Deus. Deus, que isso? Sirvo há 20 anos, ele se converteu ontem. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É injusto. É injusto. Quer ver um exemplo? Jesus, ele acabou de chamar Mateus ou Levi para segui-lo. Levi era um publicano, era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos era uma figura muito rejeitada na nação de Israel, porque eles cobravam impostos para o Império Romano. Então, os judeus odiavam os cobradores de impostos. Eles eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano. E agora Jesus chama esse cobrador de impostos para segui-lo. E não só isso, ele vai numa janta na casa dele e está jantando com mais cobradores de impostos e mais pecadores. E os fariseus estão lá de longe só olhando. Os santos que acham que merecem estar com Jesus, que merecem ter uma vida de intimidade com Ele, porque são tão santos, porque são tão excelentes, e acham que Jesus tinha que estar jantando com eles, e não com aqueles pecadores. E eles estão lá, e eles estão questionando: por que o mestre de vocês, ele janta com os pecadores e publicanos? Ele fala para os discípulos, e Jesus fala assim: olha só, quem tem saúde não precisa de médico. Ninguém vai acordar um dia, ai meu Deus, eu nunca acordei tão bem na minha vida, vou no médico. Ninguém. Quem tem saúde não precisa de médico. E ele vai completar dizendo: eu vim para os doentes, eu não vim para os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. A matemática da graça é muito difícil de engolir. A graça de Deus, se a gente não entender, se a gente não viver essa graça, ela é difícil de engolir, ela soa injusta. E era isso que os fariseus pensavam: é injustiça, a gente se esforça tanto, a gente se faz tanto para Deus, e esse cara que se diz um mestre judeu, ele está jantando com pecadores, ele está jantando com cobradores de impostos, era para a gente estar lá jantando com ele. E Jesus vai dizer: eu não vim para os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Mas então eu vou começar a pecar. Se Jesus veio para pecador, eu vou pecar à vontade. Calma, vou explicar. Nem pensar. Romanos 6, Paulo vai dizer: então, continuaremos pecando para que a graça abunde ainda mais? E ele mesmo vai responder: é claro que não. Se vocês já morreram para o pecado, como é que vocês podem continuar vivendo nele? A graça, ela não nos deixa livre para pecar, ela nos deixa livre para não pecar. Interessante, né? A gente acha que liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, é o poder de dizer sim para tudo. Não, eu fui chamado para a liberdade, agora eu posso dizer sim para tudo, eu posso pecar à vontade. Só que a graça, ela nos liberta para não pecar. A graça nos dá o poder de dizer não ao pecado. Sabe por quê? Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, e ele diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Eu já pequei hoje, eu pequei ontem. Não sei se você peca, eu peco. Se nós pecamos, nós somos escravos do pecado. E só a graça de Deus pode nos libertar. Só a graça de Deus pode tirar essa escravidão de nós. Só a graça de Deus nos dá o poder de dizer não ao pecado. Então a liberdade que a graça nos dá é de dizer não. Você não é livre porque peca, você é livre porque não peca. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5,13: porque vós foste chamado para a liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos chamados para a liberdade, nós somos livres para servir a Deus, porque a graça dele nos libertou da escravidão do pecado. Então quando eu digo que a graça é para pecadores, é porque a graça é para escravos do pecado.
A graça é para nos convencer do pecado, para nos mortificar para o mundo. Paulo vai dizer que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. A graça é para isso. A graça é para que a gente possa morrer para o nosso pecado. E quando a tentação vier, a gente diga não. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar a santidade. Eu só estou dizendo que no reino da graça não existe a palavra mérito. Não existe a palavra merecimento. Se a gente busca a santidade, isso não é mérito. Isso não é mérito, isso veio da graça de Deus. Filipenses 2, 12 e 13, a Bíblia vai dizer: ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Coloquem em ação a salvação de vocês. Mostre que vocês são salvos. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dEle. Então, trabalhe a salvação de vocês, busque santidade, mas saibam que é Deus que opera em vocês. É a graça de Deus que opera em vocês, tanto querer quanto realizar. É tudo dEle, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Se somos santos é para Ele, não para o nosso ego. E quando a gente busca a excelência, antes da intimidade, a gente começa a carregar o peso da santidade. A santidade se torna um peso para nós, porque a gente busca ser santo para conseguir o favor de Deus. A gente não é santo porque recebemos o favor dEle, a gente busca ser santo porque a gente quer alguma coisa dEle. E quando a gente não entende a graça, a gente se torna fadigados, porque a gente começa a carregar o peso da lei em nós. Agora a gente começa a carregar o peso da lei em nós, porque a gente não vive a graça e não entende a graça de Deus. A graça de Deus, ela faz com que a santidade não seja um peso. Ela faz com que a santidade seja prazerosa. Ela te livra do pecado. Ela te deixa livre para que você diga não quando a tentação vier. Então, o quarto ponto é que as pessoas que estão na vibe com Deus, elas se tornam afadigadas. Ou fadigadas, não sei. E o quinto e último ponto: as pessoas que estão na vibe com Deus, buscam a excelência antes da intimidade. Elas fazem o necessário, elas fazem o desnecessário e abrem mão do desnecessário. Presta atenção no que a Bíblia diz no versículo 41 e 42. Jesus falando para Marta: você está cansada e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. O trabalho de Marta fez com que ela não se ocupasse mais com Cristo e com seus ensinamentos. Ao contrário da irmã dela, ao invés de sentar aos pés de Jesus e desfrutar de um momento íntimo com Ele, ela decide fazer as coisas para Ele. E Jesus não critica o trabalho de Marta. Ele não critica o fato de Marta estar trabalhando. Apenas diz que ela perdeu o foco. Ele só fala assim: Marta, você está fazendo, está bom demais, o bolo está cheirando bem, está tudo legal, mas você perdeu o foco. Você perdeu o foco. Você está ocupada com muita coisa, Marta. Você está ocupada com muita coisa. Você está se ocupando demais. Você está buscando muita excelência sem ter intimidade comigo. E somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Somente uma coisa era necessária: a intimidade com Deus. Marta estava buscando agradar a Deus pelo que ela fazia. E eu não estou falando que a gente não tem que servir na igreja. Eu amo servir na igreja. Eu amo pessoas que servem na igreja. Mas se a gente não buscar intimidade com Deus, a gente nunca vai estar na vibe com Ele. E é tão bom estar na vibe com Deus. Ele apenas diz que Marta perdeu o foco. Perdeu. Está fazendo coisa demais e não está fazendo o essencial. Quantas vezes a gente perde o foco, não é verdade? A gente quer fazer demais. A gente quer ser super-herói. A gente quer agarrar tudo nos nossos braços e fazer. E aí chega em casa, a gente não tem tempo para sentar e ler a palavra. A gente não tem tempo para orar. A gente nem lembra que Deus existe. A gente está tão ocupada com a obra do Senhor que a gente se esquece do Senhor da obra. A gente está tão ocupado com a obra dele que a gente se esquece dele, porque buscamos a excelência antes da intimidade. A gente não vive um relacionamento com Deus. O que a gente é servo. A gente não se considera filhos de Deus. A gente não se considera amigos de Deus. Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Por quê? Intimidade, relacionamento.
Um servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Mas eu vos tenho dito tudo, tudo. E Deus só vai falar com a gente quando a gente abrir a Bíblia, quando a gente ler a Bíblia, quando a gente orar, quando a gente buscar Ele. Ah, Deus, fala comigo. E a Bíblia fechada em cima da cama. Eu quero ouvir o Senhor falar. Tem até uma tirinha, no Facebook. Fala comigo, Senhor. Aí vem a mãozinha do céu com a Bíblia. Exatamente isso. Fala comigo, Deus. Aí a gente quer que Deus fale com a gente como? Um unicórnio desce do céu, num arco-íris, e abre. Filho, abre sua Bíblia. Medita na palavra de Deus. Busque a intimidade antes da excelência. Trabalhe sim na obra do Senhor, mas não se esqueça do Senhor da obra. Ele é mais importante do que tudo que a gente faz. Ele deve vir primeiro em todas as coisas que a gente faz. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós devemos primeiro buscar a intimidade com Ele. E depois Ele nos fará excelente. Enquanto a nossa busca em ser excelentes para Deus vier antes da nossa intimidade com Ele, a gente nunca vai estar na vibe. A gente nunca vai viver a vibe de Deus. Se a excelência vier antes da intimidade, a gente vai viver a vibe, mas a vibe não. Nunca vai ser uma coisa harmoniosa com Deus. Nunca vai ser aquela vibe, como diria os caras lá, good vibes, Nunca vai ser isso. A gente nunca vai viver uma vibe com Deus se a gente não buscar intimidade antes de todas as coisas. Se relacione com Deus. Se relacione com Ele. Tenha um relacionamento com Deus. Eu não sei, você deveria ficar maravilhado com o fato de existir um Deus tão grande e um Deus tão santo, e você ser tão pequeno e tão pecador, e mesmo assim Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer que você seja somente servo, Ele quer te chamar de amigo e Ele quer te chamar de filho. Você tem um pai. Você tem um pai que está no céu e Ele te ama. Você tem um pai que está no céu e Ele quer ter um relacionamento com você. E é por isso que Ele nos ensina a orar, não Senhor nosso, mas Pai nosso. Não chefe nosso, mas Pai nosso. Pai nosso. Relacionamento com o Pai é relacionamento de intimidade. Relacionamento de intimidade. Ninguém vai chegar para o Pai dizendo, ó Pai, que queres que eu te sirva, amantíssimo Pai. Você não chega para o seu pai fazendo isso. Não chega. Você fala com o seu pai assim, ó Pai eterno. Não fala. Você não fala com o seu pai assim. Porque você tem intimidade com Ele. Você chega, pula na cama, E você tem um pai que está no céu. E você precisa buscar intimidade com Ele. Você precisa buscar intimidade com Ele acima de todas as coisas. Medite na palavra de Deus. Permita que a Bíblia molde o seu caráter. E não molde a Bíblia para que ela se adeque ao que você acredita. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas a Bíblia não fala isso, então eu posso fazer. Não, deixa a Bíblia te moldar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você e deixa a Bíblia te moldar. Deixa a Bíblia moldar o seu caráter. Tire um tempo para orar e ler a palavra. Invista na sua intimidade com Deus. E então, Ele vai te fazer perfeito. Ele vai te fazer excelente. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele nos leva para uma vida de excelência, porque Ele é excelente e Ele é perfeito. Ele quer que a gente se aperfeiçoe nele. Mas somente quando a intimidade vem antes da excelência, é que nós temos vibe com Deus. É que a gente está na vibe com Deus. É que a gente está na sintonia com Ele. A gente está caminhando no mesmo negócio. A gente está junto, eu e Deus. Porque nós temos intimidade. Intimidade. E às vezes a gente busca tanta excelência, e a gente não busca intimidade, e a gente começa a fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Eu não sei o que o Dudu quer se eu não for para ele perguntar. Eu não sei o que o Jean quer se eu não chegar, Jean, o que você quer? E aí a gente quer fazer a obra de Deus do nosso jeito, sem buscar intimidade com Ele, sem saber o que Ele realmente quer de nós. Então, para que a gente esteja na vibe com Deus,
Nós precisamos buscar primeiro a intimidade e depois a excelência. Vida de intimidade na busca ou buscando a excelência. Não vida de excelência buscando a intimidade. A intimidade com Deus é prioridade nas nossas vidas. Uma vida de intimidade com Deus é que vai fazer com que a gente viva uma vida excelente para Ele. Fique de pé, eu quero orar por você. Depois eu já queria chamar os meninos da ASO já. Eu quero orar por você que quer, talvez você nem cristão você é, mas você quer entrar nessa vibe de Deus aí. Você quer estar na vibe com Ele. Você quer ter um relacionamento de intimidade com Deus. Você quer entender essa graça que te alcançou. Não importa quão profundo você está no seu pecado, a graça vai lá para te alcançar. A graça de Deus, ela te alcança e ela te traz para o reino da luz. Ela te traz para o reino de Deus. E você não vai continuar pecando para que a graça abunde ainda mais. Você vai ser morto para o pecado e vai começar a viver para Cristo. Quem quer viver vida de intimidade buscando a excelência, levanta a mão. Quem quer viver vida de intimidade buscando a excelência? A gente precisa estar na vibe com Ele. A gente precisa estar na mesma sintonia que Ele. E a gente só tem vibe com Ele quando a gente tem intimidade. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus que se relaciona com seres humanos, ó Pai. O Senhor é um Deus que na sua santidade perfeita, o Senhor olhou para uma humanidade pecadora e viu algo em nós que valia a pena se relacionar, Deus. Deus, o Senhor viu em nós algo que fez com que o Senhor enviasse o seu Filho e resgatasse o nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Deus, muito obrigado porque o véu foi rasgado. Muito obrigado porque nós temos livre acesso à Tua presença. Muito obrigado porque na nova aliança nós não precisamos mais de ritos, nós não precisamos mais de cultos, nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós só precisamos de Ti para que a gente tenha intimidade contigo, ó Pai. Deus, nós não precisamos mais de sacerdotes, nós somos o sacerdócio real. Nós somos o sacerdote, o nosso coração é o Teu altar, Espírito Santo. Obrigado por isso, Deus, porque nós podemos buscar a intimidade contigo. A gente não precisa mais de alguém que busque essa intimidade por todo o povo. A gente pode ter um relacionamento pessoal, individual e íntimo contigo, Espírito Santo. Deus, que no nosso desejo de fazer melhor, a gente nunca se esqueça de que a intimidade é mais importante do que a excelência. Deus, que na nossa ânsia de fazer mais para Ti, a gente não se esqueça de Ti, Espírito Santo. Que a gente se preocupe mais com o que a gente vai ser daqui para frente, e não com o que a gente vai fazer, Pai. Que a gente continue trabalhando na obra do Senhor, não se esquecendo do Senhor da obra. Que a gente busque primeiramente a intimidade contigo, para que o Senhor nos torne excelentes. Guarda a vida da liderança dessa igreja, Espírito Santo. Guarda a vida do pastor dessa igreja, ó Pai. Deus, eu sou grato a Ti por essa igreja, que trouxeram tantas pessoas aqui para ouvir um pouco mais a Tua palavra. Deus, que haja transformação de vida através desse congresso. Deus, que o congresso está sendo muito bom, mas que seja melhor ainda os testemunhos que virão desse congresso, Espírito Santo. Que seja melhor ainda os testemunhos que virão desse congresso, de pessoas transformadas pelo Teu Espírito Santo, pessoas que buscam a intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guarda as nossas vidas, os nossos corações, Deus. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom pastor, o Senhor é um bom amigo, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Guarda as nossas vidas, é que a gente te pede, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.